Últimos momentos de 2023. E como é que você está? Animado, cheio de planos para 2024? Ou você está meio cabisbaixo, meio derrubadão por tudo aquilo que você não conseguiu realizar em 2023? Final de ano, essa época, tem essa coisa, né? Algumas vezes a gente fica animado, esperançoso, e outras vezes a gente fica, às vezes, meio deprimido, pensando no que passou, que você poderia ter feito, naquilo que você deixou de fazer, etc, etc. Mas o fato é que tem muita gente, mas muita gente mesmo, que essa época de Natal e Ano Novo é uma época de depressão. Enquanto uns estão comemorando, festa para todo lado, os fogos explodindo. Aliás, coitado dos cachorrinhos e dos autistas, né? Você não deveria soltar fogos, mas vamos voltar aqui. Enquanto você escuta a barulheira de muita gente se divertindo, tem muita gente trancada em casa, curtindo uma depressão, curtindo uma tristeza, porque o ser humano é cheio desses antagonismos, né? Há momentos de felicidade extrema e de tristeza extrema. E minha palavra hoje é para você que está meio derrubadão. Eu queria falar para você que fica aí remoendo coisas, que não consegue encontrar um sentido na vida, que final de ano é uma época de muita tristeza no seu coração, de insatisfação. Deixa eu te contar uma história bem rapidinha aqui, bem rápido mesmo. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, Adão e Eva. Adão e Eva pecaram, o pecado entrou no mundo, contaminou a nossa raça. Eu gosto de um exemplo que fala assim, é como se você pegasse uma forma de bolo e fizesse um amassado nela. Todo bolo que for feito ali vai ficar com aquele amassadinho. Esse é o pecado que entrou no mundo. E com o pecado veio a morte. Então nós somos uma raça condenada, nós somos uma raça em guerra com Deus. O tempo todo nós estamos em guerra com Deus. Você pode até falar assim, mas eu não declarei guerra nenhuma. Você nasceu já com essa guerra declarada. Então, como nós somos inimigos de Deus, como nós estamos em beligerância com Deus, como é que você pode achar que a sua vida vai ser boa? Como é que você pode vislumbrar uma coisa lá na frente e essa coisa ser boa? Porque o fato é que o que nos aguarda é condenação e morte. Mas Deus, em seu infinito amor, Ele nos deu uma solução para esse problema do pecado. E qual foi essa solução? A solução foi mandar o seu Filho. Então, Jesus é Deus, Jesus veio aqui na Terra, habitou entre nós, pregou por cerca de 3 anos, aí ele morreu numa cruz. Mas por que Jesus morreu numa cruz? Porque como nós somos culpados, a justiça santa de Deus exige uma punição. Então, nós somos pecadores. Deus, na sua justiça, ele não pode simplesmente fechar o olho e falar assim, Daniel sou eu. Daniel, tá tudo certo, vai, esqueci, deixa para lá. Não, na justiça de Deus tem que haver punição. Então, olha o que Deus fez. Deus mandou Jesus. Jesus não tinha pecado nenhum, nunca teve, jamais. E Jesus, indo ali naquela cruz, ele pagou pelo meu pecado. Então, quando chegar um momento final, em que todos nós vamos ser julgados e condenados, eu, que aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador, é como se Jesus Cristo me colocasse ali do lado, e na hora do julgamento falasse assim, esse daqui não precisa, porque já está pago. Então, não é só que Deus me perdoou dos meus pecados. A culpa dos meus pecados recaiu sobre Jesus, Jesus pagou. Então, a conta está paga. E além da conta estar paga, eu me tornei um beneficiário, porque eu me tornei irmão de Jesus, filho de Deus, e agora então tem uma herança nessa história toda. Por isso que a segunda parte da Bíblia é chamada de Novo Testamento. Eu vou ler aqui para você entender melhor essa história. Um trechinho da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Na cidade de Corinto, era uma cidade terrível, havia uma igreja lá que dava muito problema, mas que Paulo tratava com muito amor, muito amor. Então, a segunda carta aos Coríntios
trata desses problemas com essa igreja, de Paulo com essa igreja, mas não se aplica só a essa igreja, se aplica a tudo. Então, olha que coisa mais linda aqui, eu estou dizendo que Jesus pagou pelos seus pecados e tudo mais. Vamos aqui, ó. É a segunda carta aos Coríntios, lá no seu capítulo 5. Peço perdão por essa voz horrorosa que eu estou, mas é que eu estou no final, espero que seja o final de uma gripe. Então vamos lá, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Para você que está aí sofrendo, para você que está triste. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus, pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Olha que bonito, vou ler de novo um pedacinho aqui do 19. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens. Para que Cristo veio? Para reconciliar Deus com o mundo. Eu não falei que você é brigado com Deus, que a gente vive em beligerância com Deus. Pois Cristo veio aqui para reconciliar. Mas vai reconciliar todo mundo? Não. Vai reconciliar só aqueles que o aceitaram como seu Senhor e Salvador. Eu já falei 1000 vezes, vou falar mais uma aqui. Como que é essa história de você se reconciliar? É você se arrepender dos seus pecados, é você reconhecer que Jesus é Deus, que Ele veio, que Ele morreu numa cruz pelos seus pecados, que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Então, se você se arrepender, crer com o seu coração, confessar com a sua boca e depois você se batizar para mostrar que você é uma nova pessoa, você é uma nova pessoa. E olha que triste, alegre para nós, mas triste, né? Olha o finalzinho, versículo 21. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado. Quando Jesus foi para aquela cruz, imagina o ser mais santo do universo. Ele foi para aquela cruz e foi tratado como um bandido, como estuprador, como o pior das pessoas. Aquilo que era destinado para nós, de tudo de horrível, de horroroso. Muitas vezes você está aí deprimido porque você tem um passado terrível. Todos nós temos, né? Quem que olhando para trás não está cheio de coisa feia para lembrar de pensamentos horrorosos, de ações ridículas que nós tivemos? Então, Jesus, que não tinha nada a ver com isso, ele foi para aquela cruz para sofrer no meu lugar, para sofrer no seu lugar. Aquele que era o santo, mais santo, mais santo, o ser mais puro, ele foi para aquela cruz. E Deus tratou ele como um miserável, como se fôssemos nós ali. E ali ele pagou o preço. Então não é que Deus fecha os olhos para os seus pecados. Não. Imagine ele ter mandado o seu filho para pagar por tudo aquilo que nós merecíamos. Então a minha mensagem de final de ano para você, vou voltar aqui pro comecinho, ó. Você está aí, você não gosta de quem você é, você queria ser uma outra pessoa, está aqui, ó. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Deixa a sua vida velha lá para trás. Vamos ter uma vida nova daqui para frente. Você vai ser uma nova criação. Tem versões que falam uma nova criatura, eu gosto dessa que é uma nova criação. Você sabe quando Jesus voltar, tudo vai ser feito de novo. Nós vamos ter novos céus e nova terra. Aqui você já vai experimentando um gostinho de ser uma nova criação. Então, se você estiver em Cristo, você não vai ter motivo para ficar triste, preocupado. Ai, como é que eu vou fazer? Ai, que porcaria de ano que eu tive. Porque lá na frente vai estar a expectativa
do encontro maravilhoso com o Senhor, de você viver em novos céus, em nova terra, para você viver numa alegria. Você não tem família, você não tem amigos, você não tem dinheiro, você não mora num lugar legal, você não tem, aparentemente você não tem nada de bom, mas você sabe que isso é passageiro, está acabando já, sei lá, né? De repente você morre logo. Mas de qualquer forma, para todos nós está acabando isso muito rapidão, muito rapidamente. E lá na frente você tem um encontro com Cristo, com os novos céus, com a nova terra, com uma vida maravilhosa. Você acha que sua vida não vai ficar diferente? Vai ficar muito diferente. Seja em questão dessa nova expectativa que você vai ter. Deixa eu voltar, tela cheia aqui. Seja por essa expectativa que você vai ter, seja pelo fato de que agora você é considerado filho de Deus e você vai poder pedir as coisas para Deus como um filho pede para um pai. Oh, e se os pais humanos aqui sabem dar coisas boas e maravilhosas para os seus filhos, imagina Deus que está no céu, que é o Todo-Poderoso, que é um Deus de amor. Você acha que Ele não vai te dar? Você acha que Ele não vai te ajudar? Você acha que Ele não vai sossegar o seu coração? Eu te falo em certeza de certeza, vai sossegar o seu coração sim. Que todos vocês tenham um lindo e abençoadíssimo 2024 e que esse ano seja aquele ano do encontro com Deus e que você possa ser uma nova criação. Um grande abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.